Oi, professora, vim aqui apresentar meu trabalho sobre a Era Vargas, que aconteceu entre os anos de 1930 a 1945. Bom, a Era Vargas mudou para sempre a história do Brasil. Foi a partir dela que as mulheres conquistaram o direito ao voto e as leis trabalhistas foram criadas, por exemplo. Ela foi dividida em 3 períodos. O primeiro é chamado Governo Provisório, que aconteceu entre os anos de 1930 a 1934. O segundo é o Governo Constitucional, que aconteceu entre os anos de 1934 a 1937. E o terceiro é o Estado Novo, que aconteceu entre os anos de 1937 a 1945. Então, tudo começou em 1930, onde teve um golpe de Estado aqui no Brasil, a chamada Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder, tirando de cena a oligarquia cafeira paulista. É nesse momento onde Vargas suspende a Constituição de 1891, iniciando um processo de centralização política. Além disso, ele tirou os governadores de estado e colocou interventores no interesse dele, para poder ter cada vez mais poder centralizado nele. Ele começou a investir na política trabalhista, começou a regular, por exemplo, horas de trabalho, horas extras, férias, dava diversos direitos aos trabalhadores, que ficaram localizados na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, onde valem até hoje. O Conselho do Café foi criado, onde o objetivo era valorizar o preço do café no mercado internacional. Além disso, Vargas acaba criando o Código Eleitoral, tornando o voto secreto e dando direitos de representantes para as mulheres também. Isso revoltou muito a política paulista, onde estavam acostumados a eles estarem no poder. As oligarquias locais convocaram o restante da população paulista para irem às ruas para exigirem uma Assembleia Constituinte. Essa revolta aconteceu em 1932 e ficou marcado como a Revolução Constituinte Paulista. Com isso, Vargas acaba criando uma nova Constituição em 1934, dando início ao segundo período da Era Vargas. Agora, com uma nova Constituição, damos início ao governo constitucional, onde agora, oficialmente, temos voto secreto, voto feminino e as leis trabalhistas. Nesse período, acaba surgindo 2 partidos, os extremos à direita e os extremos à esquerda. Os à direita eram chamados de Ação e Integração Brasileira, a AIB, em 1932, que tinha preceitos fascistas, antiliberais, anticomunistas, e era liderado por Plínio Salgado. Já os da esquerda eram chamados de Aliança Nacional Libertadora, a ANL, em 1935. Eles tinham preceitos comunistas, reforma agrária e medidas da esquerda, e eram liderados por Luiz Carlos Prestes. Contudo, Vargas acaba fechando a ANL e acaba descobrindo um suposto plano de golpe comunista chamado Intentona Comunista, em 1935. Então, quando o mandato de Getúlio Vargas estava prestes a acabar, surge um suposto ataque comunista assinado por um espião soviético chamado Göring. Só que tudo isso não passou de um golpe de Vargas para poder conquistar ainda mais o poder. Todo esse plano de Vargas ficou conhecido como Plano Göring. Com isso, damos início ao terceiro período, chamado Estado Novo. Agora, mais do que nunca, Vargas estava consolidado no poder, concentrando tudo cada vez mais em suas mãos. Vargas tirou os partidos, tirou as eleições, tirou tudo. O poder era só dele. Ele acaba fazendo uma nova Constituição em 1937, chamada Constituição Polaco. Ela extinguiu os partidos, extinguiu o federalismo, ou seja, acabou com o restício de liberdade que o Estado tinha. Ela também nomeou interventores do Estado e reforçou o controle sobre o movimento operário que tinha no Brasil. Ele criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia censura nos meios de comunicação e propaganda partidária. Vargas promove a industrialização brasileira, criando empresas estatais, como é o Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, aconteceu um grande problema, pois o Brasil estava junto com os Estados Unidos lutando contra os regimes ditatoriais, enquanto o Brasil era um regime ditatorial. Com isso, Vargas acaba perdendo grande parte do seu público de apoio e acaba sofrendo um golpe de Estado pelos militares e foi tirado do poder. E é assim que termina a Era Vargas.